Fala, amigo mecânico reparador, firme e forte, muito prazer, meu nome é Renan Couto, sou proprietário da Souzas Imports, estou trazendo uma série de vídeos para vocês aí do mundo da oficina, do mundo do empreendedorismo como mecânico. E esse vídeo a gente vai falar agora sobre o GPS do mecânico de sucesso. Renan, o que é o GPS do mecânico de sucesso? Nunca ouvi falar nisso, então eu vou te explicar e vou te dar uma base. Um exemplo, vamos falar que você está em Santa Catarina e você gostaria de fazer uma viagem para São Paulo. Aí você vai pegar, devido ao avanço da tecnologia, nós temos o celular, vamos lá, clica no GPS e digita lá para onde você quer fazer a viagem. Nesse momento o GPS ele vai te dar o tempo, a quilometragem, o percurso que você vai ter que fazer, os radares e os pedágios que você vai encontrar. E daí nesse momento do percurso, também ele vai te dando estratégia para você sair de trânsito. Legal? Isso aí seria o GPS hoje como você conhece, tá? Nesse momento, o que é o GPS do mecânico de sucesso, Renan? Eu sempre gostei de empreender. Em 2008 iniciei minha borracharia. Em 2008 eu iniciei, e nesse momento que eu iniciei, eu vim crescendo. Chegou um ponto que eu montei a oficina do meu sonho, a oficina que eu sempre desejei em ter, tá? E daí nesse momento que eu montei minha oficina, em 2019 eu quebrei, eu entrei numa falência. Nesse momento que eu entrei numa falência, sobrou para mim apenas minha família e a oficina mecânica, e ainda cheia de dívidas, e eu com um monte de problema por estar saindo numa falência. Você imagine como que eu estava naquele momento. Confesso para vocês, foi um momento muito desafiador, mas um empreendedor, quando você gosta de empreender, quando a gente cai, quando a gente levanta com mais força. E nesse momento que eu levantei com força, eu comecei a estudar essa palavra aqui, ó, chamada sucesso. Comecei a observar, eu falei, porque tem muitas pessoas que prestam o mesmo serviço que o meu, vende o mesmo produto, faz o mesmo trabalho, o mesmo serviço, porque uns têm muito sucesso e outros não têm. Porque muitos amigos têm oficina, têm auto center que está tendo muito sucesso, está decolando, e eu não estava tendo. Fui buscar resposta, querer saber, estudar mais sobre o sucesso, o que era o sucesso. Por quê? Aquela pessoa é um ser humano igual eu. Ele tem 2 braços, tem a cabeça, tem 2 pernas, o mesmo tempo que ele tem de 24 horas por dia eu tenho, o mesmo ar que ele respira eu também respiro, o mesmo sol que brilha para todo mundo, que brilha para ele, brilha para mim. Então por que eu não tenho sucesso e outros empresários têm muito sucesso? Fui em busca disso. E nesse momento que eu comecei a estudar, eu identifiquei que o sucesso ele deixa rastro, ele deixa um caminho ali. E comecei a ir por esse caminho, comecei a estudar o caminho primeiro, né? O que ele estava fazendo. Eu identifiquei que a diferença está apenas da forma que pensa, só isso. É só a forma que você pensa, essa é a chave, segura o código aí, tá? Essa é a chave, é só a forma que pensa, porque você é igual a ele. Daí eu comecei a pensar como empresário. Nesse momento que eu comecei a pensar como empresário, comecei a identificar um monte de erro. Comecei a identificar falhas, deficiência que eu como empresário cometia e a minha empresa estava cometendo essas falhas. Nesse momento, quando você identifica isso, você tem que identificar então o seu ponto A, o seu estado atual, o estado que você se encontra hoje. O que é o estado atual, Renan? Por que você é empresário? Por que você montou a sua empresa? Qual que é o objetivo da sua empresa? Você precisa buscar essas respostas.
E quando você vai buscar essa resposta, você vai identificar seu estado atual, de como você está, como está a sua empresa. Aí você tem que fazer uma lição de casa que eu vou te passar agora, que é identificar seus pontos fracos e depois identificar seus pontos fortes. Isso é uma liçãozinha de casa para você, comece agora. Nesse momento que eu comecei a identificar meus pontos fracos, eu comecei a trabalhar eles. Confesso para você, não foi fácil, não é simples, mas é possível. Comecei a trabalhar eles e comecei a melhorar. Eu identifiquei e comecei a fazer uma revisão nesses pontos fracos. Por que você tem que fazer essa revisão? Que é igual um exemplo que eu te dei. Você está em Santa Catarina, você precisa ir para São Paulo. Vamos falar que você vai de carro. Se você não fazer uma revisão no seu carro, um check-up, se os seus pneus do carro estiver ruim, você corre o risco de não chegar no seu destino, em São Paulo. Você corre o risco do guarda prender. Se o documento não estiver em ordem, você também não chega no seu destino. Se o carro estiver faltando revisão para fazer de motor, você corre o risco de não chegar. Esses são os seus pontos fracos. Os seus pontos fortes é o veículo que vai te levar até o destino desejado. Então, qual que é o destino desejado hoje? Seria o ponto B, o ponto que você deseja, que é o estado desejado. Vou colocar aqui, ó, sucesso, que é o seu estado desejado, que é o São Paulo, que é o lugar que você quer ir, que você quer chegar. E quando você fez a liçãozinha de casa, você identificou o seu estado A, agora a gente vai para o estado B, tá? Qual que é a importância muito aqui estudar com riqueza de detalhes? O estado B, o sucesso. Porque o sucesso, você tem que estudar ele claramente, porque vamos supor que você está em Santa Catarina e você já ouviu falar de São Paulo. Você já ouviu falar de sucesso. Tá, eu estou aqui em Santa Catarina. Só que a hora que você chega em São Paulo, não tem nada a ver com o que você imaginou. Por quê? Porque você não foi estudar o que era São Paulo, quais eram os pontos turísticos que tinha lá. Então isso, você precisa identificar, outra lição de casa, saber o sucesso. Quando você chegar no sucesso, o que é o sucesso para você? Quando você estiver nele, como que você vai estar? Porque para uns o sucesso é pagar dívida, para outros é ficar com as contas em dia, para outros é ter o dinheiro trabalhando para ele, investimento. Um sucesso é ter uma oficina, outro sucesso é ter a oficina rodando sozinha, sem a presença dele. Então você precisa identificar o que é o sucesso para você poder se preparar para fazer a viagem. Legal? Conseguiu pegar até aí? Beleza, então você identificou os dois pontos A, agora você vai para o ponto B. Quando você iniciar o trajeto no ponto B, você vai começar a fazer a viagem. Então você fez a revisão, você vai começar a fazer a viagem para chegar no sucesso. Nesse momento vai existir obstáculos. Vai existir os obstáculos. E um desses obstáculos hoje é chamado medo. Vai chegar um momento que você vai ter medo de fracassar. Você vai ter medo de críticas. Se você errar, se não der certo, você vai ter medo que alguém te critica. Você vai ter medo da pobreza. Por que medo da pobreza? Que quando a gente vai arriscar, a gente tem que colocar as coisas que a gente tem em risco. E a gente fica com medo de arriscar, com medo de voltar no zero. Então você tem um medo do que? De voltar à pobreza, de passar necessidade para os outros, para você mesmo, para sua família. Então isso aí existe, tá? Já vou te falar. Então isso são algumas barreiras que vai acontecer aí nessa jornada. Então nesse momento,
Quando começar a aparecer esses obstáculos, agora você vai usar estratégia. Qual que é o importante de você hoje ser um homem estrategista? De ter estratégia para quê? Para superar esses obstáculos que apareceram no seu dia a dia. Qual seria essas ferramentas que você vai usar? Você vai voltar na lição de casa e você vai pegar seus pontos fortes, um por um. O que seriam os pontos fortes? Os pontos fortes são aqueles momentos que você saiu do zero e você conquistou alguma coisa. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que você era criança, você começou a andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta. Quando você começou a aprender a andar de bicicleta, nesse momento, você tinha medo de cair, medo de não conseguir. Só que passou uns dias, você conseguiu. Então você é um ponto forte, você adquiriu alguma coisa que você não sabia. Então aí são as chaves, são as ferramentas que vai te ajudar a superar esses obstáculos, tá? Usando como estratégia. Então você vai fazer uma recapitulação da sua vida toda e vai pegar lá desde o começo, quando você começou do zero e você fez a primeira conquista. Nesse momento você quebrou as barreiras, você conquistou algo. Se você está vendo esse vídeo até aqui, você tem a sua oficina, imagine quando você começou a sua oficina do zero e é onde você chegou. Então você tem muitos pontos fortes. Então nesse momento você pega esses pontos fortes, essas ferramentas e usa como em cima de uma estratégia para poder para você poder pular esses obstáculos. Legal? Então é isso aí. É muito importante você seguir o GPS, o mapa. Por que eu falo? Porque o GPS do sucesso, ele se pode estudar hoje devido ao avanço da tecnologia, como eu disse no começo, pelo celular. Hoje, se você clicar aí sobre empreendedores que tenham sucesso, empresários, você vai achar um monte de dica. Então, assim, o sucesso ele deixa rastro. Vai depender de você agora estudar ele e começar a caminhar para esse caminho que o outro está tendo sucesso. Legal? Então, isso aqui é uma explicação simples, tá? Mas gostaria, assim, de ter levado a maior riqueza de informação para você. Se fez sentido, compartilha nos grupos de mecânico aí que precisa saber disso, algum amigo. E se não fez sentido também, deixa no comentário abaixo se ficou alguma dúvida. Vou ter o maior prazer de responder e tirar suas dúvidas com vídeos, tá bom? Então, um grande abraço, Deus abençoe grandemente aí vocês, que os seus negócios, sua oficina possa prosperar fortemente, com estratégia inteligente, que você possa aí realizar todos os seus sonhos, que você possa ter uma aposentadoria espetacular, uma aposentadoria que vai te levar a paz, você vai deixar uma estrutura legal para sua geração aí também. Abraço, galera, tamo junto.